viu? Já pode gravar. Hum. Bicho solto na terra de Ibiapina. Boa noite. Itan estava falando, cantando um pouquinho, né? Vou convidar Itan para cantar, né, conosco hoje. Hoje se inicia mais um Círculo de Cultura, né? Hoje é dia 24 de maio. Nosso círculo hoje é falando sobre a naturopatia, o poder das ervas para os paiaiá. E esse projeto, né, ele faz parte da campanha Igualdade e Justiça da UNEB, né, 200 anos da independência do Brasil na Bahia, né, do nosso projeto, que é falando sobre o território indígena Paiaiá como espaço multirreferencial de aprendizagem no campo da análise cognitiva, né? Então, eu estou como mediadora, junto com a professora Leliana, que está, né, a gente sempre aí, uma ajudando a outra, né, Pro? E a gente convida a Itan para cantar, alguém para puxar uma música, né, um toré, para a gente iniciar o nosso círculo de uma forma bem leve, né? Itan, ele é músico, compositor, ele faz parte da coordenação musical, né, de cultura lá do MAIP, Associação do Paiaiá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria pedir licença hoje para ler uma poesia ao invés de cantar uma música. É uma poesia que tem tudo a ver, né, com a questão da luta pela preservação da natureza e tudo mais. E é uma poesia feita pelo cacique Juvenal Teodoro, Paiaiá, e eu coloquei umas vírgulas aqui, coloquei um ponto ali, né? Dei só um pitacozinho aqui, mas a poesia é basicamente dele. O nome da poesia é Bicho Sorto na Serra de Ibiapina. Eu vou pedir para tia Jace, se puder desligar o seu áudio, só para não ficar... Pronto, vamos lá. Bicho sorto na terra de Ibiapina. Vovô mandou subir a serra para ver se tinha caça por lá. Se não tem mais caça aqui, de certo fugiu para lá. Vovô mandou subir a serra para ver se tinha tatu por lá. Meu neto, sobe essa serra, a Serra do Sincurá. A caça que tinha aqui, acho que fugiu para lá. Vovô mandou subir a serra no rastro do tamanduá. Calçado com alpercata, emendada de croá, calça curta, chapéu de palha que só Iaiá sabe trançar. Canivete na cintura, um facão e um patuá, o chapéu de aba longa com barbela para não voar. Uma espingarda de cão, bucha, mira e espoleta, na capanga chumbo e pólvora para ser socado com a vareta. Vovô mandou subir a serra, certo que tinha ninho de pato por lá. Subi a serra perangolango, calangotango, molengomango, subi a serra sem pressa, a Serra do Orobó, desconfiado de que vovô foi quem mandou a bicharada toda pras bandas do Cafundó. Vovô mandou subir a serra para ver se tinha preá por lá. Subi no topo do mundo, deu prazer de tanto olhar. Vi lá no fundo o bicho sorto e atrapalhar. Vovô mandou subir a serra para ver se capivara tava lá. Vi mocó e asno preto, pomba rola, zabelê, vi juritiba e carcará e com muita satisfação a elegância do lobo-guará. Gato do mato, mocó, jacutinga, sapo-boi, coelho e preá. Na lagoa a onça pintada estava abraçando um tamanduá. Vovô mandou subir a serra para ver se onça preta tava lá. Tinha cobra e caranguejeira, um veado e 2 gambá. Jaguatirica numa pedreira molando as unhas para caçar. Uma tartaruga pelada, guaxinim tocando ganzá, cantando que a vida é boa, fingindo seu rei de lá. Vovô mandou subir a serra para ver se tinha socó por lá. Vovô sabia o nome dos bichos, não tem como ele negar. É certo que no mando só fez os bichos para a serra arrumar. Bicho manso, bicho sorto, bicho que nem dá para se contar. Vovô, me ouça agora a desculpa que vou lhe dar. Na serra tem tanto bicho que nunca vi em outro lugar. Os bichos caçados aqui agora estão soltos por lá.
Vagalume, galo da serra, saracura, papamel, tatu-bola, lava-bunda, anta, raposa, bicho-pau, sabiá, currupião, preguiça, teiu, saqué, marimbondo e mico-leão, igual na Arca de Noé. Não faltou um só bicho que tivesse sido com todo capricho colocado em seu lugar por Jesus de Nazaré. Pois é, meu neto, nessa terra sagrada, bicho surto era feliz, mas com tanta gente marvada, esburacando o chão da serra, comendo ferro, ouro e prata, a caça tava por um triz. E lá ninguém vai importunar. Por isso, o resto que sobrou, mandei para a serra de Ibiapiná, onde só tu sabe onde é, onde só tu sabe onde tá. Vovô mandou subir a serra para ver se tinha caça por lá. É isso aí. Muito linda, né? Essa poesia é muito linda. Eu não me canso de ler ela e queria cantar aqui para vocês, né? Compartilhar aqui com vocês. Muito legal. A composição, quem escreveu, como foi? Conte aí um pouquinho para a gente. O meu pai, ele manda, ele assim, eu sou a primeira pessoa que ele manda as coisas, né? É para mim, né? A gente tem um grupo, só eu e ele, que ele escreve e manda para mim. Dá uma lida aí, escreve e manda para mim, dá uma lida aí, né? Aí eu sempre leio, né? Faço algumas crítica leve, né? Porque não tem muito o que criticar, as ideias dele são muito sempre geniais e tal. Aí dessa vez ele mandou essa poesia e eu tive o trabalho apenas só de encaixar algumas, tipo assim, algumas métricas, alguma coisa assim, né? E aí ele falou assim, a gente foi para um evento que teve aqui na Flipelô, e aí ele me chamou para ler a poesia. Ó, então, você quer ler aquela poesia que eu fiz e você deu uma corrigida? Eu falei, quero, pai. Aí eu fui lá e li. E foi muito legal porque eu me emocionei, né? No meio do processo de leitura, me emocionei, porque é muito, assim, forte, né? Na hora que ele fala, na hora que o avô fala, assim, aqui, meu neto, pois é, meu neto, nessa serra sagrada, bicho sorto era feliz, mas com tanta gente marvada, esburacando o chão da serra, comendo ferro, ouro e prata, a caça tava por um triz. E lá, na serra de Ibiapiná, ninguém vai importunar. É como se fosse um lugar mágico que o vovô mandou os bichos para lá, né? Os últimos bichos que estavam sobrando. E eu mandei para lá porque só tu sabe onde é, só tu sabe onde tá. Então aí nessa hora eu me emocionei, foi um negócio muito bonito lá na Flipelô. Aí eu quis compartilhar aqui com vocês. Maravilha. Parabéns. Do jeito que você leu o poema, né? Ele está bem ritmado, né? Tem uma métrica bem interessante. E eu fiquei pensando, né? Já tem uma música aí de fundo, né? Que tá já aparecendo aí, né? Só falta você escrever isso aí. Musicar, né, bro? Só Musicar. falta musicar. Tem uma É música, verdade. né? Eu estava aqui já, né? Com certeza. Curtindo essa música, viu? Acho que está muito linda. E dá esse texto numa escola com crianças, isso fica uma coisa maravilhosa para trabalhar com criança, né? Sobre os animais, sobre essa caminhada, essa relação também, né? Do avô com a criança, com o neto, né? É muito maravilhoso isso. Acho que tem que divulgar esse poema aí. Legal, obrigado. Legal, muito bem, muito bonito. Muito lindas. Nossa, eu sou apaixonada pelas músicas dele. De vez em quando eu cato umas aí e saio cantando por aí, ensinando o povo. Muito legal, muito bonita mesmo esse poema, né? Então, gente, hoje, essa noite, a gente está convidando, né? Está trazendo para esse círculo de cultura Jacinta Paiaiá, Jacinta Gonzaga Paiaiá, que é a nossa xamã lá no território Paiaiá, né? A entendedora da alimentação saudável, a pessoa que fala muito sobre naturopatia,
né, que nos auxilia lá no território Paiaiá. A gente está trazendo Jacinta, né, Jacinta? E você fica à vontade para falar sobre sua história, né, com as ervas. Eu queria já começar, iniciar fazendo uma pergunta. Posso? Assim, né? Eu estava observando, né, o círculo de cultura, a temática, e aí fiquei muito curiosa, né? Eu digo, Jacinta antes era uma pessoa igual a gente, né? Comia de tudo, fazia de tudo, e agora toda disciplinada, toda cheia né, com essa reeducação alimentar, né, dando esse testemunho para a gente, né, e sempre nos socorrendo, né, socorrendo os amigos, socorrendo os parentes. Como foi que isso chegou, né, como foi que isso aconteceu em sua vida, né, essa mudança? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí você fica à vontade para contar e conversar com a gente, tá certo? O áudio, falta o áudio, tia Jace. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa, porque eu corri atrás, inclusive, eu acho que na primeira live que a gente entrou aqui, eu fui atrás da minha identidade, e com o meu cocar, os adereços, eu consegui. Aqui está ela. E acho que todo indígena deveria ter esse documento, porque é mais uma prova, né? Que você é indígena. Bem, voltando aqui, a Ana falou, eu nasci em Cabeceira do Rio, não, nasci em Utinga, fui para São Paulo muito novinha, com 1 ano e meio, peguei todos os costumes da cidade grande, e aí, adolescência, casei, fiquei 31 anos casada, tive filhos, e durante o tempo que eu vivi com minha mãe, a minha alimentação era e também foi muito tempo lá atrás, e essa alimentação modificou com o passar dos anos, né? Pela própria indústria. Naquela época, a indústria não entrava muito na sua casa. Hoje em dia, tá socada dentro de casa. E ainda comia legal. Minha mãe tinha uma horta muito grande assim, no quintal, e a gente comia o que tinha ali dentro. Com o passar do tempo, com o casamento, especialmente com o casamento, meu marido era muito carnívoro e não podia faltar de maneira nenhuma. Se possível, ele comia de manhã, de tarde e de noite. E foi difícil para eu me acostumar com a carne, porque na casa da minha mãe a gente comia carne sim, mas era só no domingo. O resto era tudo alimentos assim naturais, né? Até feijão, essas coisas ela plantava no quintal, era um quintal bem grande. E eu fui ficando meio que inchadinha, meio que com algumas coisinhas aqui, outras ali, um pouco de dores de estômago, H. pylori e outras coisas. Em 2013, mas eu sempre senti o chamado, sabe? Eu me sentia meio presa dentro de São Paulo. E em 2013 ele faleceu, de câncer no intestino, que é um dos órgãos que a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? O intestino é tudo, para mim o intestino é tudo. O dia que eu como coisa, quando eu vou ao banheiro fazer cocô tá diferente, coisas que não deve, tá diferente. Então, intestino é tudo. Em 2014 eu resolvi vir para a Bahia. E aí o chamado estava muito forte, muito forte. Acho que tanto o lado espiritual, físico e tudo mais, vim para a Bahia e modifiquei completamente. Chegando na Bahia, eu resolvi fazer um curso de Ayurveda, eu não consigo falar muito bem essa palavra, no Capão. Era para fiz um curso de 1 semana com um argentino que eu não entendia nada do que ele falava. Era um Deus nos acuda, porque ele, meu Deus do céu, o curso, comecei a entender o curso depois de 1 semana. Aí ele me chamou para trabalhar com ele. Tinha as massagens com óleo de licuri, que depois eu vou falar disso. Ele me chamou para trabalhar com ele ali, a troco de alimento, que lá o povo do Capão é todinho, assim, Ana já foi lá, sabe como que é. E eu fiquei 6 meses lá, um pouco de tempo fiquei morando numa barraca, eu e meu marido atual, chovia, aí foi um pega para capar.
Depois eu fui para uma garagem, depois eu fui para casa. Aí, quando ele pegou confiança em mim, ele cedeu uma casa, um chalezinho até gostosinho de ficar. E a gente levantava 4h30, 5 horas da manhã, para começar o tratamento nas pessoas. E eu junto com ele ali. E foi um tratamento, assim, foi um aprendizado, que eu quase não entendi o que ele falava, mas é um aprendizado, assim, na prática, sabe? Tinha massagens, tinha os banhos de óleo, e eu via ele curando, isso eu posso ter certeza. Pessoas que ficavam ali 1 mês, 15 dias, e saíam dali curadas. Eu vi várias pessoas que ele fez isso, com o natural. Aí eu falei assim, estou mudando minha vida completamente. Uma coisa que eu não consegui deixar, mesmo porque eu acho que é do organismo do indígena, que é a carne. Eu procuro comer, um dos motivos que eu vim para a Bahia também é esse. Eu estou num local, tem pé de serra, e aqui eles matam o carneiro, eu gosto muito de carne de carneiro, de cabrito, essas coisas, e no mesmo dia ela vem fresquinha e é criada no pasto. Então, é uma coisa mais saudável. Eu sei que tem muita gente que eles não comiam carne de jeito nenhum, mas o meu organismo pede. Então, acho que cada um, meu sangue é O, sangue do indígena, O positivo, então cada um é de uma maneira, né? E aí eu fiquei lá nesse tratamento com ele, saí, fui para a cabeceira do rio, lá Otto, que é o mestre das ervas, entre os paiaiás, Otto foi me colocando dentro das matas. Vamos catar semente, vamos fazer isso, vamos fazer uns rezos. Eu lembro de uma cena que ele falou assim, vamos catar um óleo ali. Era ali. Aí a gente foi. Pegamos o carro e fomos. Chegamos lá perto, meu marido ficou na estrada e eu desci com ele. Ele falou, silêncio, peça licença para entrar e não fique pisando forte dentro da mata. A gente foi até lá, teve uma árvore, ele pediu licença para a árvore, fez um buraco, botou uma vasilhazinha embaixo, assim, do buraco. E eu falei, vamos embora? Vamos embora. Passou uns 3 dias depois, ele voltou, a vasilha estava cheia de óleo. Nossa, aquilo eu fiquei, assim, muito emocionada. Foi lá na Caatinga. E, não sei se era Paulo, não era Paulo Dório, Paulo Dório, eu acho que era o nome. Eu tive outro nome, não sei. E a gente vinha e andava vários quilômetros para pegar sementes, para colher, para secar, para plantar, que a gente achava ervas pelo meio do caminho. Olha, durante o tempo que a gente fez isso, foi um aprendizado muito grande na minha vida. E aí resolvi entrar de cabeça mesmo e digo a você que não tenho 1/3 do aprendizado do Otto. Nem chego perto de 1/3. Ainda estou aprendendo. Mas modificou minha saúde, a saúde do meu marido, quando ele veio morar comigo, ele estava com 116 quilos, diabético, colesterol, pressão, uma malinha desse tamanho assim, cheia de remédios. Falei para ele, você vai jogar tudo isso fora e vamos entrar em outra alimentação. E ele diminuiu o peso, na época ele foi para 78 quilos, diminuiu bem. E hoje em dia não toma mais nada, fuma, né, mas o problema é dele, não posso proibir. E eu digo a você que o seu alimento é seu remédio, você pode acreditar nisso, como pode ser seu veneno, né? Porque se você come tranqueira, você vai botar para dentro tranqueira. Aí eu tô gorda. Não, você não tá gorda, você tá inchado. Então, eu tô com isso. Por que será? Vai procurar. Muda a sua alimentação. Fica uma semana sem glúten, fica uma semana açúcar, eu não digo nem tanto, que é muito mais difícil. Eu já tenho mais de 8 anos que eu não como açúcar. Então, tudo isso melhora. Eu não sei, eu não sinto dor, não sinto mal-estar, não sinto pressão alta. Meu filho paga um convênio para mim, não sei para quê, e fica me enchendo o saco durante o ano todo para fazer exames, vou fazer exame. Aí eu levo para o médico vem com aquele monte de receita, assim, isso aqui. Aí outro dia o médico falou assim para mim, o que a senhora come? Qual é o seu alimento? Onde a senhora mora? Aí eu falo para ele, como
comida normal, e assim, assado. Ele falou, não, isso não é normal para hoje em dia. O último médico falou isso para mim, isso não é normal para hoje em dia. Continue assim. E tem um médico que ele se chama Dr. José Felipe Júnior. Ele disse que ele era médico, hoje em dia ele é naturopata. Eu fui no consultório dele, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele ficou até imitando o índio, não sei. E aí ele falou assim para mim, dona Jacita, eu já vi 2 sangues bem oxigenados, de uma atleta que veio aqui, que ele faz, todos os exames ele faz lá dentro do laboratório, né? Com o que ele tem de naturopatia. E a senhora, seu sangue está 99 de oxigenação. Então, quer dizer, eu faço questão de me manter assim. E se as pessoas soubessem, mudavam essa alimentação química que tem por aí. É isso. Demais. Eu queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando essa questão aí. Tia Jaci, como é que você vê, por exemplo, aqui, eu moro aqui em Salvador, e a gente, apesar da gente comer muita fruta e tal, né, batata, banana, como é que você vê os alimentos de hoje em dia? Porque eu digo assim, meu pai estava falando esses dias, aqui mesmo na live, né, que sobre a questão do agrotóxico, que você, né, e aí o que acontece? A gente acaba usando essa questão da alimentação saudável, utilizando legumes, frutas, etc. Mas e a intoxicação, né, por conta de toda esses alimentos transgênicos e veneno e agrotóxicos? Uma vez eu fui na sua casa e tinha um rapaz que estava passando uma temporada na sua casa e você estava tratando ele com uma água especial lá, com sal, não lembro exatamente, alcalina, exatamente. Tem essa questão do detox por conta dessa alimentação, essa alimentação moderna, né, dos alimentos, legumes e tudo. Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, o doutor Laí Ribeiro, ele fala que a gente não tem como fugir disso. Tá tudo. Não adianta falar, eu moro lá no Cafundó, a água do Cafundó está contaminada também. Porque vai por baixo, né? Não adianta. E melhor você comer a fruta contaminada do que não comer, do que comer o empacotado, vamos dizer assim. Então, procure lavar com iodo Lugol, ou vinagre, ou o que tira mais o agrotóxico é o iodo, né? Ou bicarbonato, mas coma. Em vez de você oferecer para o seu filho um pacote de biscoito, ofereça uma fruta. É melhor assim, ou para você também, né? Por que as crianças, desde pequena, hoje em dia, tem um monte de doença? Eu lembro que eu tive catapora quando era pequena. Hoje em dia a criança tem febre, tem dor de garganta, tem pressão alta, um monte de coisa. Essa água... Diabetes também, tá inchado. Imagina que eu era gorda, onde comia igual uma doida quando era pequena, não conseguia ganhar peso. Ao mesmo tempo que comia, gastava, né? Andava como daqui, por exemplo, andava como do território até a casa do Juvenal, ou mais, acho que era um pouco mais, para ir para a escola, andando. Hoje em dia as crianças vão tudo de ônibus ou de carro, ou de moto, não sei. Meu Deus do céu, que saúde que uma criança dessa tem? Aí ela chega em casa, vai para frente da televisão, faz o dever da escola, vai para frente da televisão, com um biscoitinho na mão, vendo televisão, e então no celular. Quer dizer, não vai ter saúde mesmo, né? Agora, essa água que você falou, eu tomo essa água alcalina há anos. Já fui muito criticada porque tirada sarro, porque essa água não sei o quê, é água de macumbeira. Mas se vocês quiserem anotar, eu trouxe uma receitinha dela aqui. Deixa eu ver aqui. É água dos milagres melhorada. A minha eu faço um pouquinho mais simples, mas eu estou para comprar esses ingredientes aqui
para fazer. 20 litros de água filtrada, ou... Aí depois vocês vão dividindo, conforme a água que vocês vão usando. De água filtrada, ou essa água de galão aí, essa água que vocês têm em casa. 10 gramas de bicarbonato de sódio PA. 10 cápsulas de magnésio triplicado. Eu uso o magnésio, cloreto de magnésio PA. Esse magnésio triplicado eu teria que comprar, ele é um pouco mais caro, então eu uso PA. Peraí, devagar. 10 gramas de bicarbonato, o quê? PA. Pronto PA. para análise. Isso. E pode colocar esses 10 cápsulas, depois eu falo do outro. 10 cápsulas de magnésio triplicado. É um ou outro, é? Ou bicarbonato de sódio, ou as 10 cápsulas, é? Não, o bicarbonato de sódio vai também. Certo. 10 cápsulas de magnésio triplicado. Ou uma colherinha bem rasa, aquelas bem pequenas e bem rasa, de cloreto de magnésio. Esse daí é bem mais em conta e você acha na farmácia. O sachê. Uma colher daquela pequenininha de chá? Rasa. De cloreto de magnésio PA. 10 gramas de sal rosa do Himalaia. Aí é que está o problema. Eu já fiz o teste com sal rosa de Himalaia e ele ficou branco. Então, não é do Himalaia. Mas você pode comprar o sal de Himalaia em barra. Pela internet você consegue. Ou então você usa, é o que eu uso, que é mais fácil, é o sal de gado. Inclusive, indo para o território agora, eu vou levar um saco de sal, um pacote de sal de gado, e quem quiser comprar, eu vou passar. Sal de gado. Eu quero. Marcaram o sal de gado? Já. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. Da fruta maçã, não esse que está no mercado aí, esses que vendem aí à toa. Ele tem que estar com acidez abaixo de 4%. E, por último, 6 gotas de Lugol, a 5% PA. 6 gotas? De iodo Lugol. Lugol. A 5% PA. Essa água, além dela alcalinizar o organismo, nossa, eu tomo essa água aqui há anos, não é de hoje, não. Dá a impressão que ela te desperta, sabe, a cabeça. E eu estive lendo a respeito do Lugol, as mães que engravidam e começam a tomar Lugol desde o início da gravidez, a criança tem um QI muito bom. E eu tiro isso pela minha neta, que eu insisti para que minha nora tomasse o iodo Lugol. Minha neta é da pá virada, meu Deus do céu. Ela é bem inteligente. Aí você toma 6 copos dessa água por dia. O resto é água normal. E para adultos, aqueles copos de 300 ml. E criança, 3 copos de 150 ml. É uma água assim que, se você não tiver o Lugol, faça o que você tiver, que é melhorada. E essa, antes eu não tomo água de galão, né? Então eu pego um vidro de água de vinho, aqueles vidros de 5 litros, coloco para solarizar no sol. Eu deixo de manhã até meio-dia, ou então eu coloco na lua. Assim, eu vou variando. Eu coloco o verde, eu coloco o azul, depende do meu dia. Às vezes eu tomo um copo de água, coloco em volta do copo
aquele celofane vermelho, se eu quero um pouco mais de energia. O azul é bom tomar à noite para dormir. Olha, tem um monte de coisinhas do dia a dia que você vai fazendo que vai modificando a sua saúde. Oi, eu queria fazer uma perguntinha rapidinho. Jacinta, você falou que você não come açúcar, né? Eu também evito bastante, assim, mas eu queria perguntar em relação à rapadura, né? Porque a rapadura acaba sendo um açúcar mais integral, né? Aquele açúcar branco refinado, né? Você consome a rapadura também? Tá sem fechado. microfone. Ela vem da cana, né? Então, a cana está toda cheia de agrotóxico, então eu evito. Aí eu prefiro o mel. E aqui tem um mel assim que eu tenho vontade de virar ele a garrafa dele todinha na boca, que ele é muito gostoso. Não sei se é de jatá, não é de jatá, é o mel preto, Arapuá. E quando eu for, eu vou levar também. Ele é muito gostoso. E quando eu quero assim comer alguma coisa doce, porque eu já como as frutas e tudo mais, eu não sinto a vontade e aquela doideira de comer açúcar. Então, quando eu quero comer algum doce assim, fazer algum bolo, então eu coloco mel. Sim. Mais saudável. Legal. Eu coloquei a receita da água, é a água alcalina, né? Já colocaram aqui também, Esther. Obrigada, Esther. Eu estava aqui digitando também, para a gente compartilhar, né? A água alcalina. Eu tentei um tempo, quando você me passou umas receitas, eu cheguei fazendo tudo direitinho, depois relaxei. Mas dá um trabalho, mas a gente percebe, né? Olha, gente, eu acho assim, não dá trabalho, é uma questão de adaptação. Você vai se adaptando, vai indo. Chega uma hora que, como agora, eu não frito cebola, eu não frito alho para colocar no alimento, eu cozinho tudo, depois tudo que precisa ser cozido. E depois de pronto, eu ralo a minha cebola, ralo o alho, que sai o sumo, e jogo dentro. Maceto como chama? A salsinha, o coentro, essas coisas, e coloco dentro. Se eu tiver que colocar a orégano seco, eu coloco, deixo dar só uma esquentadinha e fica uma delícia. Pego o óleo, jogo por cima, óleo de coco, óleo de oliva, ou a banha, jogo por cima. Frito as coisas, sim, com banha, não uso óleo de supermercado, porque aquele negócio lá está lá há 500 anos e fica mais 500 anos, e sabe-se lá Deus o que tem lá dentro, né? Então, a minha alimentação é toda assim, se eu não fritar, se eu não sentir o cheirinho do alho no feijão, não fica legal. Fica assim. É a questão de adaptação, vai mudando aos poucos. É verdade. É verdade, é verdade. E a importância também dessa água, eu queria falar sobre isso, porque é muito interessante a água que ela está receitando aqui, quer dizer, falando aqui para a gente, isso é uma receita maravilhosa, porque para o corpo da gente ficar alcalino, isso evita o câncer, né? O que ela está dizendo aqui é uma coisa preciosíssima, essa água. Doença não entra em corpo alcalino. Exato. Eu faço a autohemoterapia. Sim. Sempre que eu vejo que estou precisando, né? Quando eu percebo que o corpo está dando uma caidinha, porque também eu fico fraca às vezes, né? Às vezes energia demais para a minha idade e o corpo fala, opa, você não tem mais 20 anos não, calma aí. Então eu faço a autohemoterapia e eu percebo quando está bem alcalino, o sangue sai vermelhinho, e quando está ácido, ele sai um vermelho mais pesado, mais escuro, sabe? Então, nossa, quando você está com tudo em cima, não interessa se você está magrela. Teve época lá que o Juvenal fala, você está parecendo um palito equilibrado. Falo, me deixa do meu jeito. O importante é que eu estou me sentindo bem. Com certeza. Eu queria dar um testemunho aqui rapidinho.
Eu sofro de, assim como meu pai, né, é hereditário, eu sofro de artrite, né, artrite reumatoide. E aí, de vez em quando, eu acordo com o pescoço duro, acordo com o ombro duro, acordo com o quadril aqui, a bacia, né? Aí eu fico mancando, às vezes é o punho, sempre nas articulações. E aí eu estava uma vez num reumatologista e encontrei a mãe de um amigo meu. A mãe, que devia ter assim uns, sei lá, uns 70 anos por aí, e eu com uns 35, ela falou assim, meu filho tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu tô com artrite. Ela falou, dessa idade, com artrite, tá maluco? Como é que tá a sua alimentação? Eu falei, normal, com pão, ovo, macarrão. Ela falou, não, meu filho, esqueça isso, pare de comer pão, pare de comer macarrão, reveja a sua alimentação. Só falou isso, né? Reveja a sua alimentação e foi embora. Exercício físico e realimentação. Aí eu cheguei em casa, falei com a Ana e falei assim, ó, vamos mudar a nossa alimentação. Ela falou, rapaz, é que dá trabalho, que não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, não, vamos ter que, porque realmente dá trabalho, você tem que fazer a sua comida, a comida dos meninos, que não é a mesma e tal, então dá trabalho, né? A gente se organizou juntos e aí fizemos a comida para eu e ela. Ó, não comíamos mais macarrão, não tinha mais pão. O pão que tinha, a farinha que a gente usava era farinha de arroz, né? Não era mais farinha de trigo. A gente cortou qualquer alimento que tinha glúten. Tinha um monte de coisa que eu nunca tinha comido na minha vida, com berinjela, essas coisas eu nunca tinha comido. E aí eu comecei a comer. E aí fui descobrindo novos sabores, né? Aí eu cortei carne também por um tempo. Não foi, gata? Eu cortei carne, a gente cortou carne, ficamos meio vegano, assim, meio vegetariano. Carne vermelha, carne de frango, peixe, nada de carne. Rapaz, assim, minha artrite sumiu, sumiu, né? A gente dormia melhor, a gente acordava mais disposto, a gente emagreceu bastante, assim, de maneira saudável, não é aquela magreza de doença, né? Aquela magreza que você tá saudável, sorrindo o tempo todo, impressionante. E as pessoas começaram a perguntar, né? Aí eu levei essa coisa para minha mãe, que é meio gordinha e tal. Eu falei, minha mãe, ó, ela falou, ih, por que você tá fazendo? Então eu falei, isso. Ela começou a fazer. Incrivelmente, ela começou a emagrecer, começou a dormir a noite inteira, que ela não dorme, né? Aquela tipo de pessoa que não dorme. Começou a dormir, a vida dela mudou de uma hora para outra. E aí eu fiquei inspirado numa vez que eu fui eu tô falando demais aqui, a Jacinta que é a principal, eu tô falando, né? Uma vez eu fui pro Capão, eu e a Ana, a gente foi pro Capão de moto, e aí a gente tá lá tranquilo, de repente quem eu vejo? Tia Jace e Tom, o marido dela, né? Meu tio. Rapaz, a gente dá aquele abraço e tá, a gente se encontrou sem querer lá, né? E ela tava vendendo uma sopa, né? Grandona, assim, num pote, uma sopona, assim, que tava frio, tava fazendo quase 9 graus lá no Capão. E eu com fome e com frio, né? Foi o que aconteceu, tia Jazz, o que é isso aí? Sopa, me dá essa sopa aí. Aí eu peguei uma sopa, me dá outra. Tomei o pote inteiro. Pode. Sopa maravilhosa. Com coco, né? Aí a senhora pode até falar aí com o que tinha naquela sopa, aquela sopa maravilhosa. Depois ela fez outro dia na casa dela também pra gente, foi muito gostoso. Cada vez que se faz aquela sopa, ela sai de um jeito, né? Mas os ingredientes principais é o coco, os temperos e o leite de coco que vai junto. Uma coisa que as pessoas que tentam mudar a alimentação, que eu não acho legal, tanto é que aqui em casa dificilmente eu faço. Ah, tá bom, eu não vou comer pão, mas eu vou fazer um bolo sei lá, de farinha de arroz, de farinha de cereais. Para quê? Se tu pão deixou tudo aí para a gente comer naturalmente. Tinha bolo antigamente? Não tinha. Tinha macarrão? Tinha. Para que ficar fazendo essas coisas? Na hora que você sente vontade de comer um negócio desse, vai lá comer uma fruta, pega uma rúcula, bota na boca, pega uma alface, mastiga, couve. Tudo isso é muito mais saudável. Você já está acostumada, mas eu também passei por esse processo, né, que o Itan estava falando aí, que
ele foi mudando, né? Vocês mudaram, e não modificou o corpo. Você falou em hereditariedade, né, do seu problema seu e do seu pai. Nada hereditário, não. O hereditário é a alimentação ruim, que vem de lá de trás, né? Aí tem um médico adventista, um palestrante adventista, Paulo, o nome dele, ele contou uma história que esse negócio de hereditário é muito complicado. Ele estava com um problema de coração muito ruim, aí o pai dele falou assim, o médico... Oi? O médico falou assim, seu pai tem problema de coração e você também, não tem jeito, não. Você vai morrer com esse problema aí, você se cuida. Aí ele saiu de lá, né, cabisbaixo, e falou assim, mas como esse médico falou que era hereditário? Aí o médico falou assim, como esse médico falou um negócio desse se eu sou filho de criação? Né? Então, são os maus costumes que a gente tem que é hereditário, que a gente vai pegando para a gente, e aí vai passando de geração a geração, mas as doenças não, é a gente que acaba colocando dentro do corpo mesmo. Sim, verdade. Uma coisa também interessante é assim, né, eu deixei já há muitos anos, né, acho que tem uns 20 anos, mais um pouco, que eu deixei de tomar refrigerante, né? Então, na minha família, né, sempre quando tinha as festas, encontros, né, aí, e sobretudo criança, né, as crianças, né, tem sempre isso, né, tem que beber alguma coisa, então é beber refrigerante, quer dizer, com tantas frutas que a gente podia fazer os sucos, né, ou comer a própria fruta, e aí eu e mais algumas pessoas da minha família, né, minha irmã, bom, a gente tem feito um exercício assim de ir deixando essas coisas, então a gente não come, não toma refrigerante, né? Uma coisa difícil de deixar é a farinha branca, né? A gente tem uma dificuldade, eu particularmente tenho uma dificuldade, embora eu evite bastante, eu evito, não como, mas às vezes eu tenho vontade de comer a farinha, né? Porque fui criada na roça também, né? E tinha essa coisa de fazer a farinha, né? Essas coisas lá da minha família. E o pão também é difícil, né, para a gente que foi acostumada na cidade, né, nos centros urbanos, isso foi uma invasão cultural muito forte, né, na cultura da gente, né. Mas na minha casa, na minha família, minha mãe, a gente sempre comeu inhame, a gente sempre comeu batata, tomava café com essas coisas, né, cuscuz, fazer o cuscuz, né, do milho, né, e lá em casa a gente trabalhava em casa fazendo isso, então ralava o milho, ralava o coco, né? Fazia pamonha, tudo isso era feito lá em casa, né? Então a gente teve essa criação, né? O leite de coco a gente fazia, né? Então já venho, né? A gente já vem com essa coisa, mas tem muitas coisas que a gente aprende, né? E quando está na escola, a gente começa a ter vergonha de levar uma fruta para comer, né? As crianças querem levar o biscoito que está aparecendo na propaganda, aí a coleguinha leva, o coleguinha leva, eu não vou levar uma banana, eu vou levar uma laranja, eu não vou levar, né? Então, é aquela coisa. Daí a importância, né? E a luta que a gente vem também apoiando, de ter a alimentação na escola pela agricultura familiar, né? Então, isso é uma coisa muito, muito grave, né? Que a gente vem experimentando e recebendo essa invasão, né? De ter que comer esses alimentos assim. Carne também, eu evito carne, né? Carne vermelha, a gente evita, né? Tem coisas assim que a gente não come mais aqui em casa. Mas, assim, é bem interessante como muda o nosso organismo da gente. Então, eu achei legal que você começou, já assim, está falando aí do cocô. E observar, o cocô da gente é fundamental, né? Porque o cocô da gente revela a nossa saúde, Sim. né? Eu gostei muito quando você começou a falar aí,
né? Às vezes a gente tem vergonha de falar de cocô, né? Cocô, xixi. É da gente, todo mundo tem, sai de todo mundo. Mas, gente, eu queria passar para vocês um chá aqui na Bahia, eu acredito que tem em todo lugar, mas não moído, tá? Os grãos. A gente quer ter longevidade, né? E esse é um produto, um alimento bem alcalino que ajuda na longevidade, que é o chá da semente do urucum. Use esse chá, que nossa, ele é maravilhoso. O chá verde também é muito bom para aumentar os telômeros. O astragalo, só que daí o astragalo já é comprado e ele é mais complicado, né? Então, vamos usar a semente do urucum, que é maravilhosa. Deixa a semente secar. Eu, quando consigo árvores de urucum, eu não uso o pozinho, eu pego as sementes verdes, vermelhinhas, né, mas não maduras, maceto e jogo dentro da comida, dentro do arroz, dentro de tudo ali que for cozidinho. E ele é muito bom. Eu uso também, mas eu não sabia como fazer o chá. Como é que faz o chá da semente do urucum? Não sei. Você joga ela dentro da água já quente e deixa ela ferver uns 3 minutos, mais ou menos, tampado. Aquele vaporzinho que sobe para a tampa, não de alumínio, de preferência ou de louça ou de vidro, sim, você joga novamente ali dentro. O que eu aprendi é que aquilo é um olhinho que a planta solta, né? Então, você joga dentro da... Então, se puder levar o chá do urucum para tomar durante o dia, quem trabalha, ótimo. Uma coisa que ajuda muito, né? Eu como bastante banana. A banana, ela ajuda no sono, assim, além de outras coisas que você já sabe, né? Aquele menino que jogava tênis, como que era o nome dele mesmo? Alguém lembra? Gustavo Kirten. Gustavo, isso. Ele fazia quando ele estava jogando, né? Ele comia muita banana. E ela serve para cãibra e para o sono. A biomassa da banana verde. Nossa, isso é fora do normal. A biomassa, ela serve para depressão. As pessoas depressivas deveriam ter, e não só as depressivas, a gente também. Raramente eu me sinto irritada. Sempre assim, no controle. E acho que por tudo isso, né? Toda essa alimentação junta. Vocês sabem como faz a biomassa? Cozinha a banana verde, né? Isso. Lava bem antes, tira aqueles cabinhos nas laterais dela, nas pontas, e bota para cozinhar. Essa água que cozinhou, descasca ela, pega essa água que cozinhou, joga dentro do liquidificador, joga ela no liquidificador, bate, fica uma pasta, bota na geladeira, aí você usa no suco, você usa no feijão, você pode misturar junto com abacate, junto com banana, porque ela não tem gosto, e ela é maravilhosa. Para quem é depressivo, é um santo remédio. Inclusive, uma senhora em Cabeceira do Rio, uma parente nossa, que estava assim, andando desnorteada pela rua. E quando ela soube que eu fazia isso daí, ela foi lá para pegar, e durante umas semanas seguidas ela andou comendo essa massa, assim, ela melhorou bastante. Legal. Uma outra coisa que eu faço sempre, eu faço, assim, jogo as pernas, fico em pé, e jogo as pernas esticadas, uma perna de cada vez, 20 vezes cada, ou 40 vezes cada perna jogando, porque isso ajuda na circulação do sangue, que vai direto para o coração e nas articulações das pernas. Quando você perde o movimento das pernas, aí o corpo já está danado. Então, esse exercício é muito bom. Lá no território a gente faz, outros também. Certo. Vamos fazer esses exercícios tudo lá, né, Jacinta? Vamos. Tem uns assim que você fala assim, mas que exercíciozinho besta. Passa para você ver se não dói. Que ótimo. Então, com licença, mestre Jacinta, uma dúvida que eu fiquei aqui na receita da água alcalinizada. Sim.
O vinagre de maçã, a gente tem que fazer o vinagre ou consegue comprar esse vinagre de maçã? Se você tiver como fazer, melhor ainda, né, Sol? Agora, se não, você compra o vinagre de maçã, da fruta maçã mesmo. Ah, tá. E o sal de gado é o sal grosso? Não, esse sal grosso, esse sal refinado, esse sal marinho que vende por aí, é tudo lavado. Não é bom. Esse sal de gado encontra onde será, hein? Olha, geralmente eles vendem em casa que vende coisas para vaca, para boi, para gado, né? É. Você vai para o território? Pois é, só eu tô morando longe agora. Ah, que pena. Aí eu só vou agora em julho e em dezembro. Ah, então, mas você tem que prestar atenção no sal de gado que vende por aí, porque tem uns que tem aditivo. Eu não sei o que eles colocam lá, acho que para o gado sentir mais fome, não sei, para dar mais sede, alguma coisa assim. E tem que ser o que eu vou levar, o sal de gado de Mossoró sem aditivo nenhum. É o sal grosseiro lá de Mossoró. Provavelmente vai se achar pedra por dentro, mas esse aqui é o melhor, que tem todos os minerais. Tá bem, obrigada. Nada. Jacinta, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da ancestralidade, da espiritualidade, né? Tudo isso aí que você falou, acho que tem muita relação com a espiritualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu disse a você, eu estava na cidade, mas tinha uma coisa por dentro apertando, me chamando, me chamando. Quando eu vim para cabeceira, eu senti isso muito pesado, assim, em cima de mim, sabe? E o gozado que nem é assim, não, eu vou receber não sei o quê, não tem nada disso. É uma coisa que vem de dentro, assim, que você sente na natureza, está 100% ali com você e a natureza. Na minha casa, quando eu morava em Cabeceira, tinha um pé de abacate bem na porta. Você deve lembrar, Ana. Lá embaixo tinha um rio, tinha um pé de abacate, bem na porta, assim. E ao meio-dia, eu tomava banho de sol pelado ali. E para receber os raios solares, a vitamina D3 e tudo mais, né? E a impressão que eu tinha, impressão não, tava todo mundo ali, os meus antepassados na árvore, em volta dela, era assim, era tão estranho. E quando o território foi cedido para a gente, eu também via nos brejos, aquele brejão que tinha lá no território, eu via eles por ali. Às vezes eu estava plantando, fazendo as hortas, plantando cenoura, mandioca, cana, o que dava para plantar ali. Eu estava ali plantando, e a impressão que eu tinha que tinha gente cantando lá embaixo, nos brejos, né? Aí eu comecei a cantar também. E isso foi muito assim, depois que se formou todo o território, que fizeram aquela cruz andina, né, que fala, do Sacamboaçu ali, nossa, aí vibrou demais. Eu não sei explicar, né, é uma coisa assim que é normal. Eu gozado de que eu voltei para São Paulo, quando foi na pandemia, eu voltei para São Paulo, e isso sumiu lá, sabe? Porque esses anos lá em São Paulo, parece que deu uma baixada, eu não conseguia me concentrar do jeito que eu concentrava aqui, do jeito que eu sentia aqui. Voltei para cá e dei uma melhorada. Não está 100%, mas melhorou bastante. Agora eu estou aqui tem um pajé aqui, que ele é tupinambá, pajé Jorge, e a gente está indo bastante para as matas e tudo mais, catar árvores, sementes, quase que a mesma coisa que a gente fazia aí, cabeceira. E eu sinto que a coisa está retornando. Eu sinto uma energia grande não sei explicar, tá ali fazendo os remédios e aquilo tá ali na minha cabeça, faça assim, faça assado. Isso não é à toa, né? Mas eu não recebo nada, não, já quero deixar bem claro. É só assim mesmo, uma espiritualidade natural. Obrigada, obrigada. Gente, é muito interessante essa questão, né, da espiritualidade. A gente observa vários testemunhos, né, assim, de algumas pessoas entre a gente falando sobre essa questão, né?
como chega isso, né? A espiritualidade. Luciano já falou sobre isso aqui em outro círculo. Vez ou outra a gente ouve isso, e isso é real mesmo, é importante e mágico, né? É muito lindo. Obrigada. Eu estava curiosa para saber, para ouvir um pouquinho sobre isso. Eu queria dizer assim que eu não sei dizer dos níveis, né, mas tem vários níveis de recepção né, de conhecimento, porque isso é um conhecimento que você está recebendo, né? Então, se a gente pensar que tudo isso de que nós estamos falando aqui é conhecimento, o conhecimento, ele vem, né, e aí, assim, você diz assim, eu não recebo nessa aqui, dizer, não entro em transe, né? Não entra em transe. Mas o transe não precisa a gente demonstrar num corpo, né, que está em transe, não precisa dessa manifestação, digamos assim. O que é a manifestação que você recebe, que nós todos podemos receber, ela vem de mentores que estão acima da gente, além, que vem mesmo de muitos ancestrais atrás, né, da gente. Então, se você tem, né, veio para esta vida aqui, tem que realizar o seu Dharma, né, como se diz na Ayurvédica, por exemplo, então, o seu Dharma é esse, e já que você está no caminho, né, tomou o seu rumo, então, os mentores, eles vão trazer para você o conhecimento, sim. Então, é nesse momento, quando você entra na mata, quando você se dispõe a fazer isso, né, então, você se coloca o seu corpo à disposição, né? Então, isso lhe vem do seu Dharma, da sua alma, né? Isso acontece com todos nós, é o conhecimento mesmo, né? E a gente precisa tratar disso como um conhecimento que a gente está recebendo, que é algo sagrado, que é algo que a gente precisa ter cuidado, né? E daí, quando você fala, eu noto isso, Jacinta, em você, o cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, com o nosso corpo e com as coisas que a gente recebe, com esse conhecimento que a gente recebe. Maravilhoso, né? Gostei muito de te ouvir falar, viu? Parabéns. Pois é, estou dando uma olhadinha aqui no chat, para ver se tem alguém com a mão levantada. Eu vi que a Amanda colocou aqui no chat, né, que o formulário de presença, quem quiser receber certificado, ele está lá no chat, só é clicar e preencher, viu, gente? Uhum. Então, Ana, vai ver agora o Jacinta, tem mais algumas perguntas para Jacinta? Como é que a gente... Não, eu tinha só essas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Jacinta quer falar mais alguma coisa? A gente... Eu agradeço a participação, o convite, Ana, e me desculpem se falei coisas, porque eu não estou acostumada a falar em live, não. Primeira vez. Muito bom. Maravilhosa, maravilhoso. Tem uma Muito pessoa legal. que levantou a mão, John, e Sol Quarai, também quer falar, tem duas pessoas. Pode falar, John, acho que ele levantou primeiro. Oi, gente, é a primeira vez que eu falo aqui. Bom, eu tenho uma perguntinha pra Jacinta. Jacinta, tipo, eu tenho muita alergia, tipo, eu sou muito alérgico a tudo, então, tipo, tudo me dá alergia, eu tô sempre tendo muita crise de espirro, qualquer coisinha, assim, me mata. E aí eu queria saber se tem alguma coisa que seja bom pra isso, pra dar uma amenizada, você sabe algo? Até tem, mas se você não der uma modificada na sua alimentação, não vai melhorar. Vai amenizar, mas não melhora. Por exemplo, o leite, nossa, quem toma leite, para quem tem alergia, isso é um veneno. Toma? Eu sinto isso. Sempre que eu tomo leite, geralmente, eu fico muito... E eu gosto muito...
Eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito é quando minha avó traz mel do interior. Eu gosto muito de tomar leite com mel. Aí eu fico. Tomo leite com mel e fico mal, mas eu gosto muito. É difícil. Então, você tem que tirar o leite daí, porque ele é terrível. Você já deve ter visto, procurado no YouTube, uma coisa assim. O leite prejudica mesmo. E eu faço alguma coisa, mas assim, tem que ver. Por exemplo, o glúten também atrapalha bastante. Não vai adiantar falar com você, ó, toma um chazinho, um pedaço lá. Não vai resolver. Melhor mudar a alimentação. Se mudar a alimentação, ó, mudei uma semana, olha como eu me sinto. Super. Tá dando um pouco de eco, eu não sei se é com Jacinta ou se é com John, mas deu para ouvir direitinho, apesar do eco. Sol também está querendo fazer uma pergunta, né, Sol? Isso. O eco era porque o John estava com o microfone dele aberto, aí a Jacinta falava e voltava para nós. Jacinta, é muito bom te ouvir, né? Me sinto fortalecida. É muito bom também a gente se encontrar nessas rodas. Eu saí da Bahia tem alguns anos e acabou que eu fiquei um pouco... Assim, a gente vai perdendo alguns contatos, né? E agora retomar, eu quero muito voltar para a Bahia, né? E continuar esse trabalho também que a gente começou lá em Iraquara e me aproximar mais do território Paiaiá e de todos os parentes. Mas o que eu queria saber, Jacinta, é o seguinte, como foi, como, assim, você falou desse processo, né, de mudança na alimentação, na vida, a partir dessas vivências, mas você tinha falado um pouco antes que quando você morava aí, né, em Utinga, sua mãe já plantava e tal. E aí, aqui também, no próprio cartaz, fala muito dessa questão da importância das plantas, né, no universo né, dos povos Paiaiá. E aí eu queria saber, assim, acredito que talvez a sua mãe seja, então, né, a sua descendência Paiaiá ou não, seu pai, então, explicar um pouquinho isso, para a gente entender também quais são essas plantas, pensando na questão do nosso território mesmo. Porque, assim, por exemplo, o urucum é uma planta realmente, assim, né, muito boa para tanta coisa, né, lá de fora, lá de dentro do nosso corpo, e está muito presente nas nossas culturas originárias do Brasil, né, de norte a sul. Mas, às vezes, tem algumas plantas também que são muito específicas do nosso território. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Desligado o seu microfone. Parente Quaraí. Na verdade, Quaraí, tá, gente? É Quaraí. Quaraí. Na verdade, eu saí de Utinga com 1 ano e meio. Minha mãe me alimentou dessa forma em São Paulo, não foi aqui. Eu fui a única que foi pequenininha demais para São Paulo. Meus irmãos se criaram, Juvenal, Otto, Aristides, todos se criaram aqui. E eu fui pequenininha demais para lá. Mas ela não perdeu o que ela aprendeu aqui na Bahia, né? Que ela se criou aqui. Ela criou a gente, meus irmãos assim e eu lá. E aprendi essa alimentação toda com a minha mãe. Depois que eu casei, que foi modificando. A outra coisa era a respeito das plantas, né? O território, a gente, quando a gente começou em 2019, a retomada lá no território, a gente plantou muita coisa, nas beiradas dos rios, nas fazendas, a gente ia para as fazendas do outro pessoal, e pegava a mão na terra mesmo, ia plantando muitas plantas. Eu, na frente da minha casa lá, tinha um espaço, assim, de, sei lá, não sei quantos metros, mas eu fiz uma mini florestinha ali. A casa do Juvenal é uma floresta cheia de árvores, a gente plantou bastante lá embaixo, em volta da barragem. Eu estou para te dizer que se não fosse a gente, nós, os Paiaiás, aquilo lá já estava tudo detonado. Porque mesmo plantando, tinha gente que soltava gado, tinha gente que jogava agrotóxico, as latinhas, os sacos e tudo mais. E graças
aos paiaiás que aquilo está um pouco modificado. A gente fez várias, juntava várias pessoas para ir pegar os lixos, e a gente via os sacos, as latas de agrotóxico, tudo na beira do rio, né? Isso acaba com a água, acaba com tudo, né? E a outra pergunta, qual foi que você falou? Das plantas? Se tem alguma planta assim específica, você falou do urucum, e se tem alguma outra assim, porque, por exemplo, igual minha mãe, por exemplo, utiliza muito o genipapo para combater tanto anemia quanto também até o próprio câncer. Quando as pessoas, na verdade, nem para combater o câncer, mas quem está fazendo tratamento quimioterapêutico, né, é interessante estar utilizando a polpa do genipapo, né? E o genipapo a gente sabe também que na nossa, né, tipo, na cosmovisão de vários povos tem essa questão da proteção também do lado de fora, assim como o urucum, né? Então, se tem alguma planta assim, porque igual Iraquara, que é mais sertão e também tem a parte cerrada, a gente tem a alobeira, tem algumas plantas que são típicas, né? Dali que, enfim, que são alimentos assim, né, igual a palma, alimentos típicos daquele lugar. E aí eu queria saber se tem algum assim que te remete, por exemplo, a essa sabedoria que sua mãe te passou, se tem alguma planta específica, né? Eu, por exemplo, me conecto muito quando você falou assim, de cortar o pão. Eu corto muito pão com a macaxeira, né, com o aipim. Então, eu como muito aipim, eu amo aipim, tudo que vem da aipim eu super como, assim. Então, para mim, são plantas que é como se me enraizasse mesmo na ancestralidade, né? E além de, como você falou também, quando a gente come, além de ser o nosso remédio, é a nossa conexão espiritual, né? Enraiza mesmo. Então, para a senhora que estudou Ayurveda, né? Fala muito disso também, né? Os alimentos que nos enraizam, os alimentos que deixam o corpo mais leve, enfim. Aí eu queria saber se tem alguma planta assim que te remete a essa sabedoria, né, da sua mãe e tal, específica. Assim. Olha, eu diria a você que, para mim, eu amo essa planta, é a cavalinha. Eu não sei por que eu tenho essa conexão com ela, mas, olha, eu tô com alguma coisinha, vou lá, tomo um chá de cavalo, eu tenho que sempre ter aqui, né? E a gente vai ler para que serve a cavalinha, ela é mil e uma utilidades, né? E eu também gosto muito do louro, que é também uma planta que você usa no espiritual para alguns banhos, alguns chás. Tem um monte de plantas por aí. Eu costumo dizer também que tudo, isso daqui é mato, isso aqui é erva daninha. Todo mato tem sua propriedade. Então, vá ler a respeito, estude a respeito da erva daninha que você joga fora. Aquela xanana, por exemplo, aquela florzinha, tem tudo quanto ela isso aqui é praga. Não é praga. Ela, para quem tem depressão, é uma excelente planta. E para outras coisas também. Então, todas as plantas têm sua valia, né? É só você pesquisar que você consegue ver para que serve. Agora, a minha preferida é a cavalinha. Legal, muito obrigada, viu? Nada. Legal. Tem John e Esther. Aí, se eles dois falam, a gente vai encerrando, né, gente? Pode falar, John. Foi John ou foi Esther? É que eu já falei, é porque eu tô com duas catalogadas. Tá. Então tá. Pronto, Esther. Fique à vontade aí para fazer sua... Queria fazer uma pergunta para Sol. Ela falou que a mãe dela usa o genipapo para ajudar no tratamento de anemia, né? E eu fiquei curiosa em como que ela prepara o genipapo para isso, né? Se ela simplesmente comendo fruto, ou se ela faz alguma tintura, algum remédio com genipapo, algo do tipo. Ela geralmente tira a polpa, assim, né? Tira a casca e tira os caroços, aí pega aquela entrecasca, né? Aquela polpa mesmo, e aí ela cozinha, faz tipo como se fosse meio que um doce, só que sem colocar o açúcar. Às vezes a gente usa até a rapadura, mas eu nunca tinha pensado, por exemplo, na rapadura nessa perspectiva que a Jacinta trouxe, né? Que é o agrotóxico. O genipapo que ela faz é verde ou maduro? É maduro. É porque ele também serve para tingir os cabelos, né? Uhum. O verde, né?
E aí ela faz assim, ela tira, então, por exemplo, ela tira várias, às vezes ela não cozinha, e já guarda só as fatias do meio, assim, no freezer, no congelador, e aí quando uma pessoa precisa, está fazendo algum tratamento, ela vai lá e entrega para a pessoa, que a pessoa pode escolher como é que faz. Outra coisa que ela faz é o fortificante, ela colocou o nome de fortificante, que é o quê? Ela bate, ela faz isso, cozinha primeiro, depois ela bate ele no liquidificador e coloca um pouco de álcool. Ela diz que é fortificante, ela toma todo dia. Assim, o nome disso é alcoolismo. Não. Ela toma um pouquinho, porque realmente Mas é é fortificante. fortificante, É mas é mesmo com fortificante. álcool. O álcool puxa toda a propriedade dele para fora. É fortificante. Sim. Que legal. Francisco, você está querendo falar também, né? Muito bom, Sol, muito bom. Oi, eu só queria, na realidade, mostrar que desde que eu estava participando aqui desse encontro, eu acabei é, intuitivamente, né, inclusive já conversei até com o Luciano, é, a- porque eu estou criando aos poucos os grafismos da nossa time, outros grafismos. Aí eu separei aqui dois, né, que eu já tinha feito, que um seria de rios, de riachos, tanto referente ao Rio Jacuípe, Rio Paraguaçu também, e outros que seriam os grafismos de aves, né? Que seriam grafismos mais voltados para o rosto ou para a bochecha, enquanto os dos rios seriam mais voltados para o corpo, costas, braços. Aqui seriam dos em relação aos rios e aqui das aves. Estou pegando mais a visão, desculpe, vejo mais a percepção dos rios, como é o formato, né, e das aves em relação a, a cor dos pássaros mesmo, e aí eu me baseio em mais ou menos os desenhos dele. Com licença, ô Francisco, se eu só entender, esse grafismo é dos Paiaiá? Você. Eu estou criando aos poucos, Ah, tá. Você não fez a pesquisa dos Paiaiá e está replicando, não. É sua criação. isso. Que eu vou Seria bom compartilhar também no grupo. essas pinturas no corpo, né? Algumas dessas Uhum, pinturas aí no corpo, né? isso. Ou então no rosto e No nos rosto. braços. Com o genipapo. Tipo, isso. E urucum também. Tipo, o grafismo que lembra uma cobra, que é o rio Itapecuru-Mirim, já seria assim, mais pro braço mesmo. Aí o restante nas costas, no tronco, e cada Muito um bonito. representando um rio, de cada região, Muito, e também da região dos meus ancestrais. ah, Eu muito acho que bom. os paiaiá, eles são um caso à parte, eles são revoltados, ou nós somos revoltados, eu não sei. Porque, por exemplo, tem várias aldeias aí que mulher tem que usar só tiara, mulher tem que usar pintura não sei como, já falaram isso para mim. Mas Uhum. não, eu vou pintar do que eu quiser, da minha maneira, e não vou usar, gosto de usar cocá, vou usar cocá e pronto. Ah, porque mulher não pode usar colar com dente, porque é homem. Não, vou usar colar com dente, sim. Alguns caciques já me arrependeram por causa disso, sabe? E eu acho esses tipos de pintura aí que você, apesar que não me pareceu muito legal, mas olha, se você estiver lá no território e quiser me pintar, tô aí, ó. Ah, com certeza. Muito bonito, Francisco. Depois compartilha aí esse desenho para a gente ver melhor no grupo. Se você puder, né? Eu vou Se sentir compartilhar já já. Eu vou. muito Bonito, legal. legal, bacana. É. Pessoal, eu queria, antes da gente encerrar, que quem pudesse abrir a câmera para a gente tirar uma foto, fazer um registro, né? Queria agradecer a Jacinta. Amei aqui o nosso Círculo de Cultura.
A gente sempre tem algo a aprender, né? Conversando com você. E serve de inspiração para a gente, né? Muito bom. Agradecer a todos que estão aqui. E vamos para a nossa foto e o nosso encerramento, né? Cantando aí alguma coisa. Deixa eu tirar a foto. Amanda vai tirar também. Vou tirar aqui também uma foto, viu, gente? E... Pronto. Legal, obrigada. Eu queria cantar uma musiquinha da filha de Natuye, que é só Lelê Lalá, mas assim, não tem letra não. Mas é gostosinha. Ei, ô Lelê Lalá, olê, ô Lelê Lalá, ô Lelê Lalá, ô Lelê Lelê Lalá, e ô Lelê Lalá, olê, ô Lelê Lalá, ô Lelê Lalá, olê, ô Lelê Lalá. Muito legal. Bonita. A gente vai se encontrar lá no território daqui a uns dias? Daqui a 6, 7 dias, né? 6 dias, né? Sim. Eu ia lembrar, é para compartilhar a programação hoje? Olha, a gente ia compartilhar a programação, mas a gente vai colocar no grupo com os detalhes assim da ida, como é que a gente vai. Eu acredito que até segunda-feira da próxima semana a gente já diga com certeza como é que a gente vai fazer, mas está tudo caminhando bem, viu? Vocês podem ir mentalizando aí o nosso encontro, que vai dar tudo certo. Aí eu boto no grupo, certo? A programação, para quem for trabalhar, que precisar justificar, né? A quinta e a sexta, tem uma carta convite para vocês apresentarem a programação direitinho, viu? Obrigada aí pela presença. Obrigada, boa noite. Maravilha. Sim, tá. Obrigada a todos. E Cantando. também Valeu. as pessoas que falaram, foi muito boa a noite, foi maravilhosa, viu? Muito grata. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente. Eu queria convidar vocês a aprender uma pequena canção que quando a gente chegar lá, tiver todo mundo junto, a gente cantar junto com o Cacique lá, eu acho que ele vai se emocionar se a gente cantar junto. Aí eu vou cantar rapidinho aqui, depois eu coloco a letra no grupo e posso até deixar eu faço canto um pouquinho, não precisa aprenderem, aí chega lá todo mundo sabendo essa canção pra gente cantar junto, vai ser muito legal. É uma música simples, que é assim, ó. Você que está chegando agora, faça o favor de se acostumar. Esse lugar sagrado é território Paiaiá. Você que está chegando agora, faça o favor de se acostumar. Esse lugar sagrado é território Paiaiá. Esse lugar sagrado é território Paiaiá. Eu que tô chegando agora, vim pra lhes abraçar. Trago alegria e paz no coração para o povo Paiaiá. Eu que tô chegando agora, vim pra lhes abraçar. Trago alegria e paz no coração para o povo Paiaiá. Trago alegria e paz no coração para o povo Paiaiá. Vai ser bonito a gente chegando todo mundo junto e cantando essa música lá pro Cacique. Vai ser muito bonito. Pessoal, um beijo a todos. Tchau, gente. Obrigadão aí. John, coloca seu telefone aí, que eu adiciono você no grupo, viu? Obrigada, Tchau, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.